Olá pessoal, estamos iniciando aqui mais um episódio do Invips Podcast. Eu sou Luiz Fábio Paiva e estarei com vocês aqui nessa conversa. E hoje o título é Entre o Mercado, a Vida e a Violência. O nosso convidado de hoje é um dos grandes nomes das pesquisas sobre ilegalismos, mercados e violência no Brasil. Suas pesquisas já percorreram os mercados ilegais desde a cidade de São Paulo até as fronteiras brasileiras, investigando também as dinâmicas de grupos armados que povoam a cidade do Rio de Janeiro. Ele é doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo, com estágio doutoral na Université de Toulouse e na École des Hautes Études em Ciências Sociais. É professor do Departamento de Sociologia e Metodologia em Ciências Sociais da Universidade Federal Fluminense. Integra o programa de pós-graduação em Sociologia da Federal Fluminense e também o programa de pós-graduação em Sociologia e Direito da Federal Fluminense. É coordenador do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos, o GENI, pesquisador do Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana, o NECVU, da UFRJ, do Núcleo de Pesquisas em Economia e Cultura, o NUSEC, também da UFRJ, Affiliated Escola do Brasil Lab de Princeton e também pesquisador do INCT, Violência, Poder e Segurança Pública. O Invips Podcast tem a honra e a alegria nesse episódio de conversar com o professor Daniel Veloso Irata. Bem-vindo, Daniel. É uma honra ter você aqui com a gente. Olá, Luiz Fábio, Camila. A honra é toda minha. Prazer, uma alegria muito grande conversar com vocês hoje aqui. Também saudar quem está nos assistindo, nos ouvindo também. Camila, mais uma vez aqui comigo, dividindo essa bancada. Camila, sua saudação. Olá, pessoal. Então, vamos ouvir hoje esse percurso acadêmico e essas aventuras e travessuras de pesquisa, né, do professor Daniel Irata, que a gente tem uma grande admiração e acompanha bastante, né, os seus estudos, que sempre trazem questões assim, muito inquietantes para a gente compreender esses fenômenos complexos da violência e da criminalidade. Obrigada, Daniel. O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Violência, Poder e Segurança Pública, INVIPS, é uma iniciativa desenvolvida a partir do programa INCT do CNPq, com reunião de 15 grupos de pesquisas de referência na área de estudos da violência, crime e segurança pública, com atuação em 10 estados brasileiros. Seu objetivo central é produzir conhecimento sobre o fenômeno da violência, do crime e de como o crime afeta a sociedade brasileira, suas instituições e cultura. A ideia consiste em criar um intercâmbio de ações de pesquisa, ensino e extensão com a construção de uma rede de pesquisadores e criação de vasta base de dados e análises consistentes para pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e formação de recursos humanos capazes de incidir na área de segurança pública, justiça e direitos humanos. Então, vamos agora dar início à nossa conversa com o professor Daniel Irata. E nós gostaríamos, para iniciar esse bate-papo, Daniel, que você falasse um pouco para a gente da sua trajetória como pesquisador e de como você trabalhou temas relacionados, né, às práticas urbanas e os ilegalismos. Então, vamos lá. Eu acho que, assim, uma resposta mais ou menos panorâmica, né, eu poderia dizer que grande parte da minha trajetória desde o início se concentrou realmente nessa relação entre mercados informais e legais, os grupos, né, que atuavam nesses mercados e as relações desses mercados e desses grupos com o Estado. Então, desde o meu mestrado, doutorado na Universidade de São Paulo, sob orientação da professora Vera Teles, depois o pós-doutorado no Rio de Janeiro, no NECVU, núcleo coordenado pelo professor Michel Mis, e aí, em seguida, né, toda a minha trajetória como professor, elas foram marcadas por essas questões que foram sendo desenvolvidas em diversos campos empíricos, com diversas metodologias também, né? Então, eu acho que tem um tema, e essa relação que eu expus há pouco, que é
comum ao que eu fui fazendo ao longo da minha vida, mas os lugares nos quais esse tema ele foi sendo desenvolvido, eles são bem diferentes, né? Então, assim, no doutorado, trabalhei em periferias de São Paulo. Então, tinha uma pesquisa na época que a Vera Teles coordenava 8 bairros diferentes. Eu meio que supervisionava essa pesquisa de campo, Zona Leste, Zona Sul de São Paulo e tal. E ali, na tese, né, enfim, trabalhei uma birosca, um ponto de venda de drogas e o transporte clandestino, por exemplo. Depois, quando eu vim fazer o pós-doutorado com o professor Michel Miss, trabalhei tanto essas questões no mercado popular da Uruguaiana, que é um grande centro, né, de camelôs aqui do Rio, como também dentro de uma grande pesquisa que o Michel coordenou sobre segurança pública nas fronteiras. Supervisionei o chamado Arco Norte, né? Então, um arco que vai lá desde o Acre até o Pará. Então, circulei bastante nas fronteiras, tratando essa questão também dos mercados ilegais, os grupos que atuavam neles, a relação com as suas formas de controle, com o Estado, né? Enfim. E, por fim, no GENI, a gente tem se concentrado, né, enfim, nessa relação entre os diferentes grupos armados presentes aqui no Rio, jogo do bicho, milícia, tráfico de drogas e uma série de mercados aí, porque aí, enfim, podemos conversar, né, enfim, mas tem um fenômeno de diversificação dos mercados ilegais associados à atuação desses grupos, que é bastante importante, e aí, para mim, de uma riqueza muito grande, né? Enfim, as milícias, por exemplo, vão atuar tanto no mercado imobiliário, roubos, infraestrutura urbana de água, luz, internet, lixo, enfim, uma série de mercados que estão associados a esses grupos que têm me ajudado a aprofundar cada um desses lugares onde as pesquisas foram sendo feitas, me ajuda a pensar, a matizar, né? Enfim, porque uma coisa, por exemplo, é você trabalhar pontos de venda de drogas em grandes cidades, né? Uma venda varejista, né? Enfim, organizada numa cidade gigantesca, em cidades grandes, né? Grandes metrópoles, por grupos específicos. Outra coisa é você trabalhar na fronteira, são cidades pequenas, mas os mercados são de uma outra escala, né? Enfim, uma coisa é trabalhar com isso acontecendo, né, relacionado ao mercado informal, por exemplo, transporte clandestino ou os ambulantes. Outra coisa é trabalhar com o mercado que é duplamente criminalizado, né, porque a própria mercadoria não pode circular, não é só o mercado que é informal, como é o caso, por exemplo, né, da venda de drogas e armas. Então, quer dizer, é um pouco ao redor dessa mesma questão, mas em diferentes contextos empíricos, que eu fui tentando afinar instrumentos conceituais, teóricos e analíticos que me permitem, né, enfim, me desenvolver enquanto pesquisador, enfim, nessa área da sociologia da violência. Então, Daniel, realmente o tema dos mercados ilegais você apresenta de uma forma muito instigante nos seus trabalhos, né? A gente gostaria de ouvir um pouco mais. Como é que você reflete sobre essas questões dos mercados ilegais, né? E o papel realmente, né, desses mercados para a gente fazer algumas percepções sobre a realidade brasileira? Então, eu acho que esse é um tema que, felizmente, foi ganhando ao longo dos últimos, 10 anos, uma maior importância dentro dessa área da sociologia da violência, né? Porque essa área ela sempre foi muito caracterizada por estudos sobre polícia, um tanto sobre a questão prisional, e do ponto de vista do crime, da criminalidade, estava mais concentrado, digamos assim, nas formas de organização dos grupos, né? Como que esses grupos se organizam. E aí a organização, digamos assim, formas de organização, isso que eu estou querendo dizer, né? Enfim, funciona em rede, funciona de forma piramidal, funciona... enfim, tem toda uma discussão que foi sendo feita nessa direção. E eu acho que, puxando evidentemente a sardinha para o meu lado, né, que o tema dos mercados ilegais ele é muito interessante, porque ele consegue colocar algumas das questões que são fundamentais para a área de uma outra angulação, né? É um outro ponto de vista que tem, como todo ponto de vista, limites, tem vantagens.
como foi um tema que me parece que foi subrepresentado nessa área ao longo dos anos, né? Enfim, tem um crescimento aí, né? Como eu disse, mas que historicamente não é um tema tão clássico. Acho que, assim, talvez, pensando aqui, o professor Michel Mies tenha sido um que sempre insistiu sobre essa angulação, mas, assim, se a gente for pensar todos os outros pioneiros, né, da professor César Barreiro, Alba Zaluar, enfim, Paulo Sérgio Pinheiro, enfim, todo mundo que compõe a rede do Invips, inclusive, né, enfim, ou pelo menos pela filiação compõe a rede do Invips, tinha pouca gente que mexia com isso, né? Acho que o Michel foi um dos pioneiros nisso. Mas hoje em dia tem muita gente que está mexendo com isso, e eu acho que, assim, para finalizar, né, acho que tem algumas vantagens, né, esse tema do ponto de vista das questões que interessam ao campo e à área dos estudos da violência. Então, por exemplo, uma relação menos estanque entre Estado e sociedade, entre polícia e crime, por exemplo. Não tem como pensar num mercado que é informal ou ilegal, a existência desse mercado, sem a participação dos agentes que deveriam controlar ou né, fiscalizar ou supervisionar esse mercado. É impossível. Né? Enfim, porque se eles existem, é porque há, de alguma forma, ou conivência ou participação direta nesses mercados. Né? Enfim, não tem como você pensar um ponto de venda de drogas sem a relação... Isso eu escrevi lá no meu doutorado. Né? Como é que você pensa um ponto de venda de drogas sem a relação dele com a delegacia ou o batalhão no qual ele está situado? Possível. Você não vai entender nada, né? Isso é uma dinâmica óbvia. Se for para qualquer lugar, qualquer periferia do Brasil, diria do mundo, e perguntar, bom, como é que funciona aqui, não sei o quê, uma das primeiras coisas que as pessoas vão falar é, bom, tem que ter um acerto aqui. Agora, qual é a natureza desse acerto? Como ele é realizado? Isso faz toda a diferença, tá certo? Faz toda a diferença, inclusive nos efeitos de violência. Então, essa é uma vantagem, né? Enfim, uma visão mais sociológica mesmo, né? Porque isso é um pressuposto sociológico, né? A relação entre Estado e sociedade, não a divisão, né? Também a relação entre legalidade e ilegalidade, né? Enfim, ou seja, como é que e aí entra todo o debate sobre legalismo, né? Ou seja, como é que a lei muitas vezes acaba produzindo mercados ilegais, ou a proibição acaba produzindo, né? Enfim, esse tipo de prática, né? Enfim, você não consegue pensar. No caso, por exemplo, que eu trabalhei no transporte alternativo, teve todo um processo de formalização do informal que acabou fazendo explodir o transporte informal. Aí habilitar o bilhete único na época e tal, enfim, não vou entrar em detalhes, mas enfim, teve um processo de formalização que produz o informal. Ou, enfim, o exemplo clássico é a questão da guerra às drogas, né, o quanto que isso... Mas cada um desses mercados tem as suas especificidades também para organizar essas questões. E, por fim, uma última questão é a relação entre pobreza e riqueza. Isso nos leva a um dos pontos de conexão entre todos nós, né, enfim, que é o debate sobre desigualdades, né, enfim. Os mercados eles são muito importantes para a gente entender como funcionam as desigualdades no Brasil, ou seja, mercados ilegais, ao contrário do que um senso comum imagina, são mercados que articulam pobreza e riqueza. Esses mercados eles têm grandes operadores e pequenos operadores. Via de regra, os riscos, os custos, a letalidade recai sobre aqueles mais pobres, né? Enfim, e não sobre os grandes operadores desses mercados. Né? E isso ajuda a gente a entender uma estruturação, né? Enfim, uma estratificação social, né? Que é bastante importante, as clivagens de gênero, raça, classe, etc. Então, acho que assim, essas eu acho que são algumas das vantagens analíticas da gente pensar sobre a angulação de mercados, né? Ou seja, a conexão entre riqueza e pobreza, a conexão entre Estado e sociedade, entre legalidade e ilegalidade. Né? Enfim, imagina-se que essas coisas elas são absolutamente separadas. Né? Enfim, o debate público, por exemplo, se coloca como o Estado contra o crime organizado, não é isso? Ou então, há um problema na favela da venda de drogas. A questão das drogas, né? Enfim, ela está relacionada, né, a uma ilegalidade que é feita e não se sabe muito bem explicar por quê. Então, aí eu acho que faz parte, né, enfim, da contribuição, né, da teoria social, das ciências sociais, iluminar a partir de pesquisas empíricas,
essas questões de maneira mais complexa, a fim de que a gente possa, inclusive, enfrentar elas de uma forma diferente do que vem sendo feito, porque muitas vezes a maneira pela qual se organiza o enfrentamento dos mercados informais, ilegais, etc., é parte do problema constitutivo das consequências mais deletérias que a existência desses mercados tem. Pobreza, violência, desigualdade, etc. Então, acho que assim, trazer isso que muitos de nós fazemos, né, atualmente, trazer essa discussão à baila, acho que é uma maneira da gente apontar perspectivas renovadas sobre esse fenômeno ou esses fenômenos, né, enfim, que estão tão presentes no dia a dia das pessoas, né, enfim. A gente sabe que o Brasil, como vários outros países do capitalismo periférico, nunca foi uma sociedade salarial, né, nos termos que isso se construiu na Europa, nos Estados Unidos, né? Enfim, nós sabemos que a informalidade, quando não a ilegalidade, sempre foram muito presentes, né, enfim, na estruturação do mercado de trabalho e dos mercados de construção das cidades, da maneira como a coisa se estrutura em termos sociopolíticos e socioeconômicos. Então, hoje em dia tem muito está muito em voga a coisa, né, enfim, de descentralizar o centro, o olhar a partir da periferia. Isso já se fazia na América Latina há 70 anos atrás, né? Teoria da marginalidade, etc. Enfim, discussão sobre subdesenvolvimento. A gente estava falando de um ponto de vista do capitalismo periférico, sobre as nossas especificidades e apontando a nossa contribuição para o planeta com relação a isso. Essa foi a contribuição latino-americana para a teoria social, inclusive. Então, eu gosto de pensar que essas coisas elas têm que se conectar no que a gente faz também, para que a gente possa ter uma visão de conjunto, que eu acho que é um pouco do que falta hoje no debate, né? Enfim, inclusive na área de violência, que é uma área que, enfim, Mestre Weber já nos ensinou que a modernização leva à especialização, né? Mas, enfim, acho que é importante fazer essas conexões mais gerais, porque isso permite a gente ter também uma visão englobante e, portanto, que a gente consiga enfrentar as questões de maneira mais frontal, né? Enfim, eu acredito muito nisso. Maravilha, Daniel. E eu acho que vamos te aperrear um pouquinho mais nessa questão, tá bom? Uhum. Claro. Eu acho que você trouxe, o seu trabalho trouxe um debate muito importante, que é justamente isso, né? Como é que você traz uma dimensão também da vida econômica, né? Que parece ali, como você mesmo diz, né? Falta isso, né? Então você está trabalhando com essa angulação, trazendo esse debate sobre o econômico. E eu acho que isso é muito interessante do ponto de vista do que você possibilitou das pessoas lerem a partir do teu trabalho, de efeitos desses mercados nessa vida cotidiana e de efeito econômico, né? De um efeito econômico. Então, eu queria que você, na verdade, desse aí uma continuidade, aprofundasse um pouquinho mais, justamente pensando um pouco esse efeito econômico, né, do mercado no dia a dia dessas pessoas que vão aderir ou vão participar de alguma forma dessa economia informal, legal, e que passa também, e tem conexões também com a própria economia legal nesses territórios, né? Claro. Veja, eu vejo a coisa da seguinte forma, Luiz Fábio, eu acho que isso é uma coisa que nós compartilhamos, né? Enfim. E isso é o que vem sendo discutido quando tem a retomada da sociologia econômica, né, nos anos 90, a nova sociologia econômica e tal, todo esse debate. Uma das coisas que é fundamental, né, no pressuposto, digamos assim, da conversa, é que a economia não é uma esfera à parte da atividade humana, e que a economia ela não é exatamente, né, enfim, o que os economistas dizem que ela é. Né? A economia não é só o objeto de estudo dos economistas. Ela é, por um lado, objeto de estudo dos economistas, mas os economistas, além de descrever o mundo, eles prescrevem como o mundo tem que fazer também. Então, assim, o indivíduo ele tem uma dimensão racional na sua forma de ação econômica, mas não só. A economia está carregada de moralidades. Enfim. E isso, 1 milhão de trabalhos na sociologia econômica já demonstrou o quanto é que, né, economia e moralidade, economia e política, economia, enfim, isso, com economia e sociedade, né, em resumo, como é que essas coisas se relacionam. E isso digamos assim, a maneira específica pela qual a sociologia entra nesse tema. Então, assim, os mercados concretos, né? Ou seja, isso é uma coisa que sempre me interessou, inclusive do ponto de vista da sua dimensão espacial. Isso tem a ver com o cotidiano, por isso que eu estou falando isso, sabe? Ou seja, como é que funciona muito concretamente
um ponto de venda de drogas, né? Enfim, eu tenho um texto que foi publicado aí num livro organizado pelo César Barreiro, que é lá do comecinho da minha carreira, que é etnografia num ponto de venda de drogas, que é a discussão do que tecnicamente se chama dos marketplaces, né? Os lugares de mercado, ou seja, como é que funciona a transação, quais são as formas de regulação disso, como é que, enfim, sabe, como é que funciona muito concretamente aquela venda. Mesmo poderia ser feito, né? Eu trabalhei isso, por exemplo, para os camelódromos, né? Enfim, ou no caso, né, de um ponto circulante, que são os pontos de ônibus, como é que isso acontece, ou seja, a descrição fina de como os mercados funcionam, me parece que ela é muito importante para entender esse impacto na vida cotidiana das pessoas, né? Essa é a primeira dimensão. A segunda dimensão é crime como o trabalho, né? Enfim, que é uma coisa que já desde com Vera, isso sempre foi uma coisa muito importante nessa discussão, né? Quer dizer, do ponto de vista jurídico, legal, né? Fica meio complicado você pensar o crime como trabalho, mas as pessoas mobilizam, né? Inclusive na maneira como elas se referem ao que elas fazem, né? Muitas referências do trabalho, né? A firma, né? Enfim, a lojinha, para falar do ponto de venda de drogas, o patrão, para falar do chefe, né? Enfim, o dono do lugar e tal, não sei o quê, o gerente, né? Enfim, não vou entrar, mas assim, além da maneira como as pessoas enunciam, né, as suas atividades, ter uma relação, né, de analogia sempre com o trabalho, e eu acho que pensar o crime como trabalho também tem algumas vantagens, que retira uma carga moral, pelo menos do ponto de vista analítico, isso é importante, no primeiro momento, para você pensar sobre o que está sendo feito naquele lugar, o que isso significa para a vida das pessoas. E aí tem coisas muito boas, por exemplo, eu lembro tem um trabalho do Diogo Lira que vai falar dos autônomos do 57, os trabalhadores do tráfico, ou seja, que aí tem, né, enfim, uma coisa é você fazer um trabalho eventual, outra coisa é um trabalho rotineiro, outra coisa é um tipo de venda que é permanente, outra coisa é um tipo de venda que ocasional, uma coisa é roubo, né, enfim, por exemplo, uma coisa é um ponto fixo e tal. Como é que se calcula, né? Isso é uma discussão que eu fiz no início, né? O valor do ponto de venda de drogas, né? Isso tem a ver com a posição daquele lugar no aglomerado urbano, onde é que passa, qual a taxa de lucratividade, etc. Mas também com as autorizações informais e ilegais que são feitas pela polícia para que aquilo possa operar, e etc. Sabe? Então, assim, tem todo um arsenal, um instrumental de descrição e análise dessa vida cotidiana associada aos mercados, que, mais uma vez, né, não são só mercados tais quais descritos pela teoria econômica, que é muito interessante de ser feito e, mais uma vez, tem resultados que eu acho que são importantes da gente compreender. Que, assim, do ponto de vista mais geral, o que vai se dizer é o seguinte: bom, as pessoas não têm muita oportunidade e aí terminam vendendo droga. Isso é uma daquelas verdades não comprovadas que acabam fazendo parte do debate, né? Enfim. Agora, será que é isso? Entendeu? Ou aonde começa aquilo que a gente pode dizer que é o criminal e o que não é, né? Essa é uma discussão que a gente fazia também. Não. O cara que está lá numa oficina mecânica, ele tem pode ser até formal a oficina dele, mas ele compra peças que têm origem duvidosa, digamos assim. Ele está associado de alguma maneira? Ele é criminoso ou não? Sei lá, talvez essa não seja a melhor questão. Mas talvez uma questão, assim como não me parece que é uma boa questão, essa oposição que se criou e que estrutura toda a violência institucional brasileira entre a oposição entre trabalhadores e bandidos. As pessoas morrem nesse país porque elas são bandidas acima de tudo, porque elas figuram como bandidos. Quando um bandido morre, a morte dele é menos sentida pelos seus pares, pela polícia, pelo governador, pelas autoridades, etc. E tal, porque ele é um bandido. E quando morre um morador, um trabalhador, aí aquilo vira um problema. E isso é uma coisa dada no Brasil. Isso é uma coisa dada no Brasil, né? Isso não sou eu que estou dizendo. Todos os nossos antecessores falaram disso, né? Todos os pais fundadores da nossa área. Mas o fato é que se continua. E essa oposição, ela se baseia... Quer dizer, alguns eram favoráveis, né? Malbas Aluar, por exemplo, construiu um livro em cima dessa oposição. Mas, enfim, em geral, problematizava-se muito isso como uma questão importante. E
eu acho que parte do que a gente discute, né, crime como trabalho, a tentativa é de complexificar também essa discussão para falar, veja, talvez o importante seja a gente entender a miríade de posições que são possíveis, né, dentro dessa grande oposição que é basicamente estranha, né, enfim, entre quem é 100% um ou 100% outro, enfim. Estou só explorando aqui, a partir da sua pergunta, algumas das possibilidades, né, que eu acho que podem ser feitas, né, enfim. O Gabriel Feltrão, por exemplo, que trabalhou numa maneira muito interessante, né, enfim, vai pegando toda a cadeia de valor da coisa, né? Então, o carro roubado lá pelo cara que anda de chinelo de dedo até chegar nas grandes seguradoras, o esquema da regulação desses mercados pelo governo, etc., articulando pobres e não e ricos, né, enfim, poderosos e desvalidos, enfim. Então, acho que isso tudo do ponto de vista das práticas muito cotidianas, né? Enfim, isso é possível de ser etnografado também. Enfim, falando um pouco das possibilidades sem entrar em pormenores de nenhuma delas, né? Daniel, e nas suas andanças de pesquisa, você sai um pouco, né, dessas questões relacionadas às grandes metrópoles brasileiras e chega até as fronteiras, né? Analisando um pouco essa questão da segurança pública. Então, a gente também gostaria de ouvi-lo sobre essa experiência de pesquisa, né, que apresenta também assim, uma dinâmica diferente, né, e também muito complexa, quando a gente compreende também a dimensão da fronteira brasileira e como cada fronteira também apresenta problemas específicos, né, das suas regiões. Então, conta para a gente aí como é que foi essa história. Pois é, vou falar para vocês que esse foi um dos momentos de bastante prazer de pesquisa que eu tive na minha vida. Foi uma coisa que o professor Michel Miss me ofereceu, essa oportunidade, né? Enfim, tinha uma questão na época, assim, que não é menos importante, mas que eu era o único da coordenação do projeto que não era nem casado, nem com filho, nem professor, etc. Então, eu tinha uma certa possibilidade de poder coordenar o Arco Norte, que é gigantesco. Então, super importante esse pressuposto. Né? Não, porque hoje em dia, por exemplo, eu não conseguiria fazer, certamente, entendeu? Não pelos compromissos, pessoais, profissionais. Infelizmente, hoje eu não conseguiria fazer o que eu fiz naquele momento e foi super importante para mim. Foi super importante. Eu gostaria, inclusive, eu sempre imaginei isso como uma área que eu pudesse continuar desenvolvendo, assim, em paralelo, a partir desse tema maior, né, dos meus interesses que eu falei, dos mercados ilegais, política de segurança, etc. Mas foi ficando um pouco mais difícil. Tenho, talvez, a ideia, né, de voltar. E foi muito, justamente, como você disse, né, foi uma coisa diferente, porque nas fronteiras você tem um salto de escala entre o local e o global que está no mesmo lugar. Às vezes é a mesma pessoa que faz, que é uma pessoa é um operador de escala de uma economia que é local e global ao mesmo tempo. Então isso e assim, conectando países totalmente diferentes, né? Enfim, o Luiz Fábio conhece muito bem esse tema, né? Enfim, o quanto que que as fronteiras são, assim, do ponto de vista de um objeto de pesquisa, é muito rico, né? Enfim, é muito rico. Tem muitas questões. Você discute questões do tipo como é que as fronteiras foram tematizadas, né? Enfim, naquele momento, por exemplo, né? Vou contar uma coisa bem rápida aqui. Essa pesquisa que o professor Michel Miss coordenou, que a gente fez parte, era uma pesquisa encomendada pelo Ministério da Justiça, né? Dentro de um programa, na época, que se chamava ENAFRON, Estratégia Nacional de Fronteiras. E aquilo era uma grande guinada, né, da atuação federal nas fronteiras, porque até então a atuação federal nas fronteiras estava muito mais fortemente ligada ao desenvolvimento regional. Então era o Ministério da Integração que tocava isso aí. E, de repente, o Ministério da Justiça passa a se interessar sobre esse tema da segurança nas fronteiras. Isso é uma grande mudança no Brasil. E a gente estava no meio era o governo Dilma, a gente estava no meio disso. E aí tentando se equilibrar entre conseguir construir um instrumento que possibilitasse para a gestão pública ser útil, né, enfim, e ao mesmo tempo entender em complexidade essa coisa. Então, assim,
Eu não posso contar, não teria tempo de eu contar em detalhes como foi a pesquisa, mas acho que aquilo me possibilitou uma abertura assim, de entendimento das coisas que foi realmente fundamental para mim. Assim. Perfeito, Daniel. E hoje o GENI, ele está tendo um trabalho super importante, né? Está fazendo um trabalho super importante de mapeamento, né, dos grupos armados no Rio de Janeiro. E vocês estão trabalhando a partir de uma metodologia muito bacana, né, Daniel, de trabalhar a partir de denúncias, né, a partir de um sistema de denúncias. E a gente queria muito também saber um pouco de como esse trabalho está sendo desenvolvido. O que é que você poderia nos dizer sobre esse processo? Pois é, o GNI tem duas áreas grandes de atuação, né? Uma relacionada à violência institucional, e aí tem um monte de coisas que nós fazemos nessa área, e um segundo que tem a ver com a atuação dos grupos armados no Rio de Janeiro. O mapa histórico dos grupos armados, que é esse projeto que você fez referência, é um trabalho desenvolvido desde o início, né? Enfim, 2018, pelo GNI, com o Instituto Fogo Cruzado, que é um instituto importante aqui do Rio de processamento de dados também. E Maria Isabel Couto, que enfim, uma das pessoas que coordena lá o Instituto Fogo Cruzado, e a gente sempre teve a gente se encontrava e tinha esse sonho, né, de conseguir fazer o mapeamento do controle territorial armado no Rio de Janeiro, que é uma variável inescapável. Eu não acho, né, fique claro, não acho que isso é tão central ou propriamente existente em todos os lugares do Brasil, mas no Rio de Janeiro não dá para fazer nada sem isso. Não dá. E eu não estou falando nem da área de segurança pública só. Estou falando, assim, políticas na área da saúde, da educação, enfim, tudo no Rio é perpassado por essa característica bastante específica do controle territorial armado. Pode falar mais sobre isso se vocês quiserem. O que é isso? Quais são as suas características, etc. E as disputas pelo controle territorial armado. A gente lançou há pouco tempo aí o mapa das disputas, né? Porque uma coisa é o mapa do controle e outra é o mapa das disputas. E essas coisas eu acho que ajudaram a gente a impulsionar o debate sobre grupos armados, crime no Rio de Janeiro, né? Então, falando de maneira bastante resumida, né, em 20 segundos, né? A gente utiliza o repositório do Disque Denúncia, que é um parceiro nosso muito importante. O Disque Denúncia, ele trabalha de forma anônima, com um repositório de denúncias que as pessoas fazem, elas ligam, né, ali e reportam uma série de coisas, ou seja, são dados que vêm da própria população. Isso é interessante também, é uma característica distintiva, porque vocês sabem, todo mundo sabe nessa área, né, enfim, 95% de tudo que é feito na nossa área vem dos boletins de ocorrência, né? Ou os registros de ocorrência, ROs e BOs é a base de tudo que se faz de produção de dado quantitativo, né? Nessa área. Aí tem alguma coisa que se faz com outras fontes, mas assim, o grosso é isso. E eu acho que a gente conseguiu trabalhar quantitativamente com informações que são produzidas pela própria população. Essa é a riqueza do Disque Denúncia, do repositório que eles têm. Mas aí, no nosso caso, universidade pública e tal, o que a gente pode oferecer é uma infraestrutura de processamento e análise de dados robusta, né? Então, a gente trabalhou com diversos processos de utilização de Big Data e inteligência artificial para conseguir criar uma classificação dessas denúncias, validar essas classificações. Essa classificação tem a ver justamente com os critérios que determinam controle territorial armado, né? Enfim, então, por exemplo, não poderia deixar de ser, como a gente conversou até agora, né? Mercados ilegais, né? Que a gente chama de empreendedorismo violento ou não violento, tem um monte de coisas, né? Controle social, barricada, toque de recolher, não sei o quê, presença, enfim, tem 6 ou 7 critérios ali que a gente estabeleceu. Cada um desses critérios está associado a um dicionário de variáveis, que são, naquele formato de regex, são radicais, através dos quais a gente vai identificando palavras e estruturando semanticamente o que tá sendo dito naquele texto. Então, a depender, nós sabemos que o controle territorial é feito de forma diferenciada, por exemplo, por milícia, tráfico, etc. Então, há critérios de ponderação segundo o grupo armado, segundo também sua área de atuação, porque controle territorial na pista não é a mesma coisa que controle territorial na favela. Isso também faz diferença, também é ponderado. Então, tem uma questão que é propriamente conceitual no mapa sobre esse debate, né, do controle territorial armado.
E aí, com isso, nós conseguimos, só na região metropolitana, nós temos 14 mil polígonos que são monitorados, a gente sabe, né, são pedacinhos, por exemplo, pedaços de favelas, né, enfim, às vezes tem uma parte da favela que é dominada por um grupo, a outra por outro. Então, agora, a gente tem muita precisão para identificar o controle territorial armado desses locais, e isso passou a ser cruzado em muitas pesquisas com outras variáveis. Por exemplo, do GENI, que nós mapeamos, operações policiais, fogo cruzado, tiroteios, homicídios, aí dos dados oficiais, homicídios, desaparecimento, entende? Aí tem gente que vai pegar isso, vai correlacionar com, nós estamos fazendo agora nesse estágio atual do projeto, né? Impactos da violência armada na educação. Nós percebemos que tem problemas crônicos, né, associados à presença contínua de grupos armados no aprendizado das crianças, entende? Daria para fazer o mesmo, né? Enfim, na área da saúde, nós sabemos que há esse impacto também. Enfim, era uma variável fundamental para que a gente pudesse avançar nesse debate sobre crime no Rio de Janeiro. Eu fico muito orgulhoso, esse é um dos projetos que me orgulha bastante, porque eu acho que a gente conseguiu realmente ter alguma contribuição mais substantiva nessa área que tem tanta coisa que é feita, né? Enfim, e coisas muito boas. Eu acho que a gente conseguiu dar um passinho a mais ali que ajudou e vem ajudando a construir. Acho que é isso que a universidade pública tem que fazer, né? Ajudar a fazer avançar o debate, né? Fazer com que a coisa seja pensada de forma objetiva, robusta, com qualidade, e a partir daí tem coisas que são contraintuitivas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês que dizia-se aqui no Rio que as áreas de milícia eram mais tranquilas. A categoria era tranquilidade, justamente, categoria nativa, né? O que a gente percebeu? Percebeu que as áreas de milícia, na verdade, tinham taxas de homicídio semelhantes às áreas do tráfico, de desaparecimento maior, mas que o que acontecia é que nós tínhamos muito menos tiroteios em áreas de milícia. E a percepção de tranquilidade ou não tranquilidade no Rio de Janeiro está muito associada a tiroteios. Então, por que nós temos mais tiroteio, então? Porque nós temos quase 8 vezes mais operações policiais em área do tráfico do que de área de milícia. Entendeu? Aí uma coisa vai puxando a outra, e são vários debates baseados em dados que vão ajudando a gente a entender questões que são difíceis e muitas vezes já estão assentadas numa coisa que é um achismo, e aí a gente vai, ou a dinâmica dos grupos armados, né? Por exemplo, o impacto das UPPs. As UPPs espalharam, e aí isso muita gente dizia, organizações civil, etc., diziam, bom, antigamente aqui na Baixada Fluminense não tinha grupo armado, passou a ter depois das UPPs. A gente vê isso no mapa muito claramente, porque as UPPs elas tiveram efeito balão, empurrou isso para a Baixada Fluminense, para o Leste Fluminense, áreas onde não tinha. Ou a consideração de que o controle territorial armado ele se expande para áreas anteriormente não dominadas. Isso também é uma questão que é contraintuitiva aqui no Rio. As pessoas acham que os grupos eles avançam tomando territórios dos outros. Isso acontece, mas em um grau muito menor do que para áreas não controladas anteriormente. Então, temos que estar atento nessas áreas que não estão controladas. Entende? Então, esse projeto aí é um dos projetos grandes que nós temos aqui. Nós estamos chegando agora num nível de processamento de dados que está incluindo também, associado a esse projeto do mapa, né, fontes judiciais, denúncias, né, do Ministério Público, inquéritos policiais, processos inteiros. A gente tem uma capacidade de processamento bastante grande atualmente. Isso tem nos ajudado também a criar uma metodologia de redes criminais, né? Isso vai ajudar, por exemplo, a identificar diferentes tipos de milícia ou lideranças de facções, como se relacionam, num nível mais granular, né? Porque o mapa tem a característica do mapa é oferecer uma análise de conjunto, apesar de ser muito preciso. A grande vantagem dele é essa visão de conjunto. Agora nós estamos conseguindo chegar nas redes criminais, né? Enfim, como é que se estruturam, se relacionam, empresas, políticos. E aí isso também vai ajudar a gente a estabelecer as bases de entendimento do funcionamento desses grupos, das suas relações com mercados ilegais ou informais, das suas relações com o Estado. Eu fico perseguindo as mesmas coisas. Às vezes eu acho que eu faço a mesma coisa o tempo inteiro. Mas são coisas diferentes, mas é a mesma coisa no final, né? Enfim, porque eu acho que tem que acreditar também que essa perspectiva analítica ela é frutífera e seguir, né? Então esse projeto eu acho que ele também está um pouco dentro dessa ideia mais ou menos geral, né, desse percurso. Daniel, realmente esse projeto de vocês
é super interessante, né? A gente já conversou com a professora Carolina Grillo, e aqui no Ceará a gente ficou extremamente entusiasmado, né, por essa escolha mesmo de vocês analisarem as denúncias da comunidade, né, que é algo às vezes um dado difícil de acessar, porque muitas pessoas que habitam em territórios com a forte presença dos grupos armados não vão na delegacia fazer uma denúncia direta, né? Então, realmente, a gente quer parabenizar, né, vocês assim, pelo trabalho extremamente interessante. E a gente ainda quer ouvir mais informações, né? Porque a presença dos grupos armados, de uma certa maneira, pauta os dados da segurança pública no Brasil, né? O Ministério da Justiça está anunciando agora os dados do ano passado. Para nós no Ceará, sempre é um grande desafio, porque o Ceará ou é o segundo ou é o terceiro. Os municípios nesse ranking da violência com maior número de casos são os municípios que nós, como pesquisadores, acompanhamos e sabemos que tem um papel dos grupos armados, né, nessas estatísticas. De uma certa maneira, o Estado ainda reluta um pouco, né, para colocar esse protagonismo, né, dos grupos armados como uma pauta para o enfrentamento, né, de questões relacionadas à segurança pública. Então, você fala muito, né, sobre alguns dados com relação a essa dinâmica do crime nas comunidades, mas você, como pesquisador que vem acompanhando esse tema há muito tempo, né, o que você observa, assim, como novas características sobre os grupos armados, né, dentro das comunidades, assim, ao longo do seu tempo de pesquisa, o que vem mudando, né, que fenômeno vem aparecendo de uma forma mais forte, para a gente analisar como um fator que o Estado deveria considerar para pensar políticas de segurança pública. Então, tem uma primeira questão que eu acho que eu sou muito, acredito muito naquela discussão que o professor Michel Mies faz da acumulação social da violência, né? Processo histórico vai se acumular. Então, assim, aqui no Rio nós temos o jogo do bicho como a mais antiga e persistente organização criminal. Nós temos o tráfico de drogas aparecendo ali no final dos anos 70 e depois as milícias entre os anos 90 e 2000, né? Falando aqui do Rio, né? Que aí a acumulação social da violência ela tem enraizamento local, não só histórico, mas local também. Então, para cada lugar isso vai variar, né? A sedimentação do tempo. Então, uma das coisas, assim, você perguntou da coisa mais recente, né? Enfim, uma das coisas que alterou o cenário anterior foi o surgimento das milícias, né? Porque as milícias, elas têm, e aí voltando, né, para os meus temas de sempre, né? Elas têm uma atuação mais diversificada nos mercados formais e informais, legais e ilegais, né? As milícias, na verdade, elas são, a gente vem dizendo que é uma urbanização miliciana, no sentido de que elas são um vetor de produção urbana, elas atuam em áreas da fronteira urbana, elas chegam lá, loteiam, então tem participação em loteamento, tem participação na construção dos imóveis, tem participação na compra e venda desses imóveis, tem participação depois na chegada do provimento da infraestrutura urbana de água, luz, internet, etc. Ser mercados locais, gás de cozinha, água, entende? Então, assim, é um vetor de urbanização, produz a cidade. As milícias, elas são um ator fundamental na produção da cidade. Isso não era assim que funcionava o tráfico de drogas, tá certo? O tráfico de drogas era, sim, primeiro, que eles chamam de as facções, né? Começaram como ladrões de banco, passaram para o tráfico de drogas, e ali faziam roubos e tal, mas era basicamente essas atividades, né? Enfim, não tinha maior penetração nessas outras áreas todas. Eu fiz menção das milícias. Então, as milícias, elas diversificaram esses negócios. E aí, com o passar do tempo, esse modelo de negócio das milícias se provou muito, muito mais lucrativo do que a venda varejista de drogas, o tráfico. Tiveram um crescimento, o mapa dos grupos armados mostra que o crescimento das milícias é notável, e eu acho que muito em função de, dessa diversificação dos mercados, e dois, de uma penetração muito maior na relação com os agentes de Estado, policiais, fiscais, políticos e etc. Muito maior do que o tráfico de drogas. São aqueles 3 elementos que eu falei que desde sempre me acompanharam, né? Então, o tráfico de drogas também passa a, de alguma maneira, querer correr atrás do prejuízo. Nós temos agora, nesse momento, um cenário muito volátil, né? Enfim, por vezes nós temos, por exemplo,
No caso da Ilha do Governador, tem uma coisa muito bem documentada, já conhecida, de um miliciano da Zona Oeste do Rio de Janeiro que vai até a Ilha do Governador, controlada pelo 3º Comando Puro, e ensina como é que faz o negócio das vans e da internet. Então, eles começam a operar, o TCP começa a operar van e internet ali na Ilha do Governador. Mas isso não é uma regra geral, isso funcionou ali. Mas em outros lugares, o que você tem? Você tem na pista, você tem gatonete da milícia, no morro, venda de drogas do tráfico. Isso também acontece, que é uma espécie de convivência. Uma coisa é você transferir a tecnologia de um certo mercado, funcionamento do mercado, e aí começa a funcionar. Outra coisa é coexistência dos dois grupos, separado pelas fronteiras do asfalto da favela. Outra coisa é alianças pontuais que se fazem para fazer invasão ou a defesa de algum território que está em disputa. Veja, são formas de articulação que são bem diferentes. E nós sabemos que as especificidades elas são importantes. Então, e o que tem predominado no Rio nesse momento são essas especificidades locais. Toda hora vem alguém, não, agora é narcomilícia, agora não tem diferença entre tráfico e milícia. Eu acho que isso é uma bobagem, por enquanto. Acho que tem diferença, e tem diferenças também na forma como essas articulações estão sendo feitas. Mas, de todo modo, né, respondendo a tua pergunta, é um cenário modificado. Essa volatilidade que nós temos hoje em dia é porque é um cenário modificado. E isso tem a ver justamente com o surgimento das milícias, como eu falei. Como o surgimento do tráfico modificou lá nos anos 90, como a emergência do jogo do bicho, né, enfim, também teve seu impacto na sua época, né, enfim. Então, assim, aqui no Rio, o que a gente está percebendo, e nós estamos se preparando para fazer a nossa vantagem com relação a outras profissões é essa, né? Porque a gente, por ofício, a gente sabe que a gente precisa ser calmo e criterioso. A gente não precisa ser o primeiro a falar alguma coisa, não é a disputa do primeiro lugar. Quem falou primeiro? O nosso ponto é quem consegue fazer uma análise melhor, né? Enfim, essa é sempre a questão para a gente. Nós estamos nos preparando para ver essas diferenças, para entender, né? Enfim, mas certamente mudou o quadro de relações nos mercados informais e legais, mudou as relações com o Estado, e aí estou falando, muito se falou, né, quando surgem as milícias da polícia, mas não é só polícia. Pensa no mercado imobiliário, quantidade de atores de fiscalização e controle não policiais que são necessários, né? Veja o caso Marielle. Marielle é isso, né? Está lá na Câmara Municipal, os caras fazendo um projeto de lei para regularização do terreno em favor das milícias. Entendeu? Então, assim, e isso aqui, segundo o relatório de inquérito da Polícia Federal, motivou a morte da Marielle. Então, quer dizer, nós temos, entendeu? Aí tem um cara que está envolvido na morte dela que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, um órgão de controle do sistema de contabilidade da maior relevância. Então, assim, não é só polícia. Isso foi mudando ao longo desses anos. Eu acho que essas coisas que... E aí tem, claro, empresas, né? Enfim, tem muitos atores considerados não criminais que dão sustentação econômica e política para o crime, entendeu? Mas voltando àquela coisa de como é que a gente pensa as relações entre o legal e o ilegal, Estado, sociedade, né? Enfim, por aí vai. Então, acho que essas coisas, assim, elas são fundamentais para a gente ir qualificando esse momento de tanta transformação, tanta incerteza mesmo, né? Enfim, e é outra vantagem da nossa profissão. A gente pode dizer, não sei, estou analisando, ainda não tenho a resposta na ponta da língua. Isso é importante que a gente diga também, né? Enfim, e é isso. Então, acho que tem um cenário bastante incerto e perigoso. Aqui no caso do Rio de Janeiro, eu tenho, e conversando com as pessoas, inclusive, que são de outras gerações mais velhas e tal, assim, é um cenário que dá muito pouca esperança, né, para o que vem pela frente, né? E, Daniel, hoje a gente pode falar que muitos desses grupos armados, né, como as facções que atuam no Rio de Janeiro, eles estão conectados nacionalmente. Então, a gente queria também te ouvir um pouco sobre quais os desafios e possíveis caminhos para a segurança pública no Brasil, considerando esse cenário também de expansão do crime e da ação desses grupos armados, tanto nacionalmente e até, inclusive, internacionalmente, na medida em que esses grupos, né, já articulam e também têm esquemas que ultrapassam as nossas fronteiras. Como é que você vê, então,
quais são os desafios, né, e esses caminhos para a segurança pública no Brasil. Vamos lá, então. É uma questão simples, né, que a gente coloca assim para você, né, responder, é uma questão bastante básica. Vamos lá. Vou separar em duas as perguntas. A primeira com relação ao cenário da expansão, né? Enfim, acho que não tem como não dizer que o que tem que ser feito, se o crime se nacionaliza e transnacionaliza, né, enfim, o enfrentamento do crime também tem que seguir na mesma direção, né? Só que tem uma questão aí, né, enfim, grande. Veja só, nós estamos aí, hoje é dia 24 de janeiro de 2025, né, enfim, e neste momento nós estamos com um grande debate nacional, porque o Ministério da Justiça e Segurança Pública envia, né, a PEC da Segurança, que está tentando constitucionalizar o SUSP, que seria, à luz do SUS, né, enfim, um mecanismo de integração municipal, estadual, federal, ou seja, é um sistema, né? É aquela nossa velha demanda da segurança pública ser um serviço público, né? A ideia de serviço público. E o modelo que nós temos de Estado mais bem sucedido é o do SUS, né? De serviço público, é o SUS. Só que os governadores não querem, ou uma parte dos governadores não querem, né? Enfim, governadores do Sudeste, sobretudo, não querem, né? Os do Nordeste, como sempre, salvando o Brasil. E os do Sudeste não querem. Também não é uma surpresa para sociólogos, cientistas políticos, antropólogos, ou seja, é claro, porque política se faz não só no papel, e aí tem um problema do governo federal, porque tem um certo horizonte de fazer política no papel, um monte de decreto, normativa, pouca ação concreta, né? Enfim, e um desenho de políticas públicas, e o papel ele é disputado linha a linha. Tem uma disputa política que está para além da segurança pública, tem a disputa sobre a dívida dos estados, né, a disputa, e isso aí vai travando o negócio. Então, assim, tem uma questão que vai por aí, né, Luiz Fábio? Quer dizer, as relações entre os grupos criminais, elas vão se estabelecendo regionalmente, nacionalmente, internacionalmente e tal, e aí não é querer dizer, né, enfim, que a política atrapalha, não é isso, mas assim, da maneira como está se fazendo a política no Brasil, em que tem muito pouca negociação e muito mais bravata e marcação de território, fica difícil. Aí isso nos levaria a uma conversa que transcende aqui o papo de hoje, sobre como que a política funciona, a ascensão do autoritarismo e tudo mais, né? Enfim. Mas isso é um lado da questão. O outro lado é o seguinte, aí eu volto para os meus mantras, né? Enfim. Dos mercados ilegais e tal. Eu acho que assim, se eu estou olhando para essa questão a partir, né, enfim, desses mercados, não tem como eu não achar que por ali a gente também não tem uma solução, né? Então eu acho que assim, uma maneira da gente conseguir caminhar de forma não exclusivamente repressiva, mas atuando sobre as bases econômicas desses grupos, é a regulação de mercados. Regulação de mercados é um ponto importante. Venho falando isso desde a época do meu doutorado, entendeu? E aí temos vários processos de desregulamentação de mercados. É característica da nossa época desregular mercados, e isso aí é um problema. E veja, quando estou falando regular ou desregular, não é só a presença do Estado, porque às vezes você tem presença, mas o Estado não atua como mediador público desses mercados. Tem lá, mas ele está igual a agência de regulatória. Seria um lugar de regulação, de intermediação pública, muitas vezes está em interesse das grandes empresas, não é isso? No nosso caso dos mercados ilegais, muitas vezes acontece da mesma forma, só que são atores criminais. Então, quem deveria regular acaba não regulando, acaba favorecendo o grupo maior, mais forte, que tem relações de corrupção e por aí vai, né? Enfim, então, assim, efetiva regulação de mercado é importante. E isso seria uma alternativa, né, ao enfrentamento militarizado e puramente repressivo que se faz aqui no Rio, por exemplo, o negócio das operações policiais, que é uma maluquice e tal. Então, assim, temos que garantir que a venda ou o transporte público não seja dominado por um grupinho que está aí há 40 anos no poder, entendeu? Temos que garantir que o plano diretor e a produção imobiliária seja feito sob bases mais republicanas. Temos que garantir que o mercado de drogas, que tem aquela velha máxima, o que o Estado não consegue controlar, ele não pode proibir, tem a ver com regulação que eu estou falando. Se você não consegue controlar, você vai proibir, o que você vai fazer? Você vai criar agências que vão
regular e atuar nesses mercados, não é isso? Vale a pena fazer isso? Entendeu? Ou é melhor regular? Será que isso teria impactos para a violência? Então, assim, isso é uma questão que eu acho que funcionaria bastante bem. E, por fim, eu acho que tem uma coisa que é romper as relações dessas várias instâncias de atuação, de fiscalização, de controle e de repressão dos grupos armados com esses próprios grupos. Então, assim, não dá. Nós tivemos 4 chefes de polícia nos últimos 16 anos que foram presos aqui no Rio de Janeiro em associação com o crime. Sacou? Então, assim, não dá para a gente ter relações tão promíscuas assim, do jeito como a gente tem. Estou falando, claro, a partir do que eu vejo mais próximo, que é aqui o Rio de Janeiro, enfim, isso poderia se estender, mas assim, nós temos que ter algum tipo de supervisão, mecanismo de controle interno e externo das forças policiais que garantam alguma atuação, como eu estava dizendo, menos brutal e menos corrupta, né? Enfim, dessas polícias. Então, aí é um outro conjunto de intervenções específicas. E aí, extrapolando as polícias também, né? Os fiscais, as controladorias, enfim, aí a gente vai para os outros níveis também, que não é só também, não é verdade que é só culpa da polícia, o problema da corrupção e da atuação promíscua com esses grupos armados também, né? A gente vê esse caso que teve em São Paulo aí, do empresário fuzilado no aeroporto de Guarulhos, ali a gente está falando de uma ponta mais rica, né? Aí vão aparecendo atores que normalmente não aparecem. E aí é super interessante. Vendo assim, o problema não está na favela, o problema está em vários lugares. Mas é a favela que recebe o caveirão, que recebe troca de tiro. Então, assim, aonde se dirigem os esforços de persecução penal que se tem disponível em seus órgãos, né? Ministério Público, Polícia Judiciária, etc., para onde se dirigem essas ações, né? Aí tem que entender como funcionam as redes criminais, né? Como eu estava comentando anteriormente. Quais são as ligações que são importantes nessas redes? Para mirar ali onde a coisa vai ser mais importante. Então, assim, em resumo, temos que melhorar a política nacional, temos que melhorar a regulação de mercados e a atuação mais republicana do Estado. Você me lançou uma pergunta fácil, eu te respondi de forma fácil também, Luiz Fábio. Só isso que precisa fazer. Só. Muito bem. Depois a gente vai pedir um texto, viu? Depois... Agora eu que vou fazer uma pergunta fácil, uma pergunta simpática para a gente fechar essa conversa, que foi muito legal, né, Daniel, com a sua trajetória, suas reflexões, assim, sempre criativas e ousadas, né, para fazer pesquisa com esses temas perigosos. E você, como professor, né, da graduação, esse lugar que também é a alma, né, da nossa vida acadêmica, que lição de pesquisa você, professor Daniel Irata, daria para os estudantes que estão aí querendo entrar nos estudos sobre a violência, a criminalidade, a segurança pública no Brasil? Pô, vocês sabem que, assim, eu adoro dar aula, e eu adoro dar aula na graduação. Adoro dar aula na graduação. Eu confesso que, vocês sabem, né? Enfim, tem alguns colegas que gostam menos e tal. Eu adoro dar aula na graduação. Adoro dar aula na graduação. Eu gosto de ter essas conversas com eles, eu gosto de fazer essa primeira formação, né, deles e tal. Então, assim, e aí tem várias coisas que eu digo para eles, né, assim, primeiro, que pesquisa, que a formação, né, a nossa formação, ela depende de uma formação teórica e conceitual sólida, mas também na capacitação, na utilização das metodologias de pesquisa. E entender como funciona pesquisa só se entende fazendo pesquisa. A gente sabe disso, né? Tem duas coisas que eu acho que a sociologia ela aporta para a formação em geral dessas pessoas, né? Uma é uma visão diferente dos fenômenos, que a perspectiva sociológica ela é diferente, ela não é o que está aí normalmente, então olhar para as coisas de um outro ponto de vista, e de outro lado também operacionalizar certas ferramentas qualitativas, quantitativas, etc., que só vão ser aprendidas fazendo. E quando você para de fazer, você desaprende também, né? Então, tanto etnografia como trabalho no SPSS, se você para de fazer, você faz pior quando você volta também. Para a gente que é experiente. Para eles é uma coisa de começar
a mexer nessas coisas. Isso eu acho que é importante para eles, no geral, né, para a trajetória deles ficando na universidade ou não. Porque tem uma parte deles que vai ficar, tem uma parte que vai, mas olhar para as coisas de uma maneira diferente e ter um ferramental, tocar o empírico, né, de forma a operacionalizar esse olhar diferente de forma objetiva, eu acho que é isso que a gente pode oferecer para eles de melhor, né? Para essa área específica de segurança pública, a única coisa a minha única sugestão é paciência e sanidade mental, porque não é fácil trabalhar nessa área, né? Maravilha, Daniel. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Invips Podcast. Hoje conversamos com o professor Daniel Hirata sobre ilegalismos, fronteiras, grupos armados e questões de segurança pública. Muito obrigado, Daniel, pela tua participação. Eu que agradeço, foi muito legal conversar com vocês. Raros os momentos que a gente tem assim para parar e trocar, né? E dizer que assim, para mim é muito importante fazer parte do Invips, de tudo que se articulou ao redor da Universidade Federal do Ceará, sob a liderança do Luiz Fábio, do César Barreira e tal. Muito feliz de estar aqui compartilhando desse projeto com vocês também, viu? Muito obrigado. Muito obrigado, Daniel. E Camila, mais um episódio. Mais um grande episódio, ouvindo as histórias, as reflexões, acessando também alguns dados, né? Os pesquisadores estão antecipando aqui para a gente. Então, muito obrigada, Daniel. Vou usar uma expressão que as culturas juvenis aqui do Ceará gostam de dizer, viu? Foi sal. Com certeza. Obrigado, Daniel. E se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar com amigos e familiares e de nos seguir nas redes sociais. Sua participação é fundamental para continuarmos essas conversas. Obrigado pela audiência e até a próxima, com mais um momento de reflexão sobre fenômenos do crime, violência e segurança pública, um direito e uma responsabilidade de todos nós.